Então tá, tudo bem, boa tarde. Hoje é dia 15, né, de novembro, né, dia da República, né? Proclamação da República, na nossa aula facultativa. Então, como eu já estava falando para vocês, né, conversei com uma contadora, né, mostrei para ela de início não conseguiu também encontrar o erro. Ela acha que o problema é no DRE, né, o que eu também acho que talvez seja alguma dupla contagem ali no DRE, mas, todavia, contudo, né, o fato de eu não ter fechado esses dois últimos, essas duas últimas planilhas, né, eu não posso cobrar de vocês. Né? Se o professor não conseguiu fechar, não vai ser obrigação de vocês fecharem. Então, essas duas últimas planilhas estão fora da prova, ok? Não faz parte do conteúdo da prova. Pode elogiar agora, Jenny. Não, eu tava agradecendo, porque olha, a gente ia ficar de cabelo branco no final desse semestre. Eu também estava. Me passei. Não é uma questão de obrigado, como eu falei, Márcia, não é uma questão de obrigado, é uma questão realmente de coerência, né? Já que o professor não conseguiu fechar, não tem por que vocês serem cobrados por isso. Bom, mas vamos para o que interessa aqui, para a prova. O que vai ser na prova, então? Então, olha aqui, ó. Vocês vão preencher todas aquelas tabelas, menos as duas últimas, né, que eu não vou cobrar de vocês. Vou mandar o exercício até amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã eu mando o exercício, ok? Com os dados, para vocês calcularem. E aí, olha, que eu calculei, não sei se vocês calcularam também. Por exemplo, índice de liquidez corrente, tá? Aí eu calculei o índice de liquidez corrente, né? A razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Nesse caso, calculei para 2018 e para 2019. Tá? E aí vi o seguinte, que caiu o índice de liquidez corrente. E aí vocês vão interpretar, né? O que significa esse índice de liquidez corrente que caiu? Estão enxergando a planilha? Sim, estou conseguindo. Estão acompanhando? Sim. Bom, então o que é o índice de liquidez corrente? Né? É a relação entre recebimentos de curto prazo, né? E os compromissos de curto prazo, né? Os pagamentos de curto prazo. Em tese, né? Em tese, né? Para os credores de uma empresa, para os acionistas de uma empresa, quanto maior o índice de liquidez corrente, melhor é, né? Principalmente para os credores, né? Por quê? Porque o índice de liquidez corrente, né? Indica que a empresa rapidamente pode saldar os seus compromissos. Mas tem o outro lado, né? Ou seja, se tu tem um índice de liquidez corrente muito alto, isso também pode significar o uso ineficiente do caixa e de outros ativos de curto prazo, né? Então, o que vocês responderiam em relação a isso, né? Em relação a esse cálculo que vocês fizeram? Justamente isso que eu estou falando, ou seja, vocês explicariam, né, o significado desse índice, né? Significa, nesse caso aí, que a empresa que para cada real de dívida de curto prazo, em 2018, essa empresa tinha R$2,20, né? R$2,20, estou colocando aqui, ó, R$2,20 de disponível, né, no passivo circulante, né? Ou seja, tinha mais do que dobro disponível no passivo circulante em relação à dívida que ela tinha, em relação às obrigações de curto prazo. Já em 2019 isso mudou, né? Caiu um pouco. Mas, né, é uma folga bastante grande, né? A empresa ela está com uma folga bem grande para pagar os seus compromissos de curto prazo. Novamente, teria que ver se essa folga ela é suficiente
se ela é justa, adequada, necessária para essa empresa, dadas as características desse setor onde ela atua, né, o setor aéreo, né, ou se essa razão muito alta pode ser justificada por uma falta de planejamento, por uma falta de digamos assim, de estratégia de crescimento dessa empresa, né? Porque toda vez que o dinheiro fica na forma de caixa, fica na forma de circulante, é um dinheiro que não gera aumento na produção ou na oferta de serviços, né? Quando o dinheiro, né, quando o patrimônio da empresa está no circulante, no ativo circulante, de certa forma, a empresa deixa de potencializar o seu crescimento, potencializar os seus ganhos. Então, teria que analisar esses dados aqui, à luz do setor aéreo, né, à luz de outras empresas do setor, para dizer se essa razão aqui é muito alta ou não, né, se ela é adequada ao setor, à atividade que a empresa atua. Bom, e aí tu tem aqui o índice de liquidez imediata, vale a mesma coisa. É um pouco mais baixo porque tu retira o estoque, né, nesse índice de liquidez imediata aqui. Ó, tô sinalizando para vocês aqui onde é que tá. Índice de liquidez imediata, ó, em verde claro. Bom, já vimos esse primeiro, índice de liquidez corrente. Então, o índice de liquidez imediata também, ó, caiu, né? Ou seja, a diferença do índice de liquidez corrente para o índice de liquidez imediata é que eu tiro os estoques, que não é tão líquido, não tem tanta liquidez quanto o caixa, evidentemente. Nesse caso, ó, a empresa já tem um resultado mais apertado, né, para pagar os seus compromissos de curto prazo. Então, aqui em 2018, para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa tinha disponível no caixa, né, e em contas a receber de curto prazo, R$1,45. Já em 2019 caiu um pouco. Para cada R$1 de dívida de curto prazo, ela tinha R$1,30, quase 30 centavos de dinheiro disponível ou em contas a receber, curto prazo, circulante, ou no caixa. E aí podemos ainda, ó, índice de caixa, que é mais específico. Ó. O índice de caixa é mais claro. Caixa é o dinheiro que tu tem. Então, por exemplo, aqui já cai bastante, ó. Se tu for ver, se a gente examinar a evolução desse índice, ó, tô olhando aqui a coluna, tá? Tô vendo aqui a análise da coluna, ó, caiu, ó, o índice de liquidez corrente é bastante alto, o índice de liquidez imediata já é mais baixo e o índice de caixa, então, é bem mais baixo. Moral da história, o que eu posso concluir aqui, ó, só examinando esses três? Vale a mesma lógica para 2019, ó. Que a empresa, ela até tem um índice de liquidez, um índice de solvência de curto prazo bom, mas, né, o caixa dela, né, para cada R$1 de dívida de curto prazo, ela tem no caixa 55 centavos em 2000, tinha 55 centavos em 2018 e 44 centavos em 2019. Ainda tu pode calcular ali, ó, o capital circulante líquido dividido pelo ativo total, né? E aí tu chega a esses dois resultados. O capital circulante líquido, o que é? Olha aqui, ó, capital circulante líquido nada mais é do que essa razão aqui, ó. Então, em 2018 era 4.808. Em 2019, razão não, a diferença, desculpe. 2018, 4.808, que é o ativo circulante menos o passivo circulante, 4.808. E em 2019 era 9.716, 5.20. Diminuiu aí o capital circulante, né? O capital circulante. E aí tu divide esse capital circulante pelo ativo total, né? E aí tu chega a esses resultados aqui, ó. Interpretação. Estão entendendo, pessoal? Estão captando? Não tem nenhuma pergunta até aqui ou não?
Sim, estou entendendo. Tá entendendo? Então, entendendo o que é para fazer para a prova? Hein? Sim. Ah. Então, o que tu vai... um valor relativamente baixo, né? Se tu tiver um valor muito baixo, pode indicar, né, essa razão entre o capital circulante líquido e o ativo total, né? Se ele for muito baixo, pode indicar problemas de liquidez da empresa. Já quando tu tem níveis mais elevados, né, isso pode significar menos problemas para gerenciar o fluxo de caixa, para gerir o fluxo de caixa da empresa. Novamente, vou repetir, né? A gente tem que considerar várias questões, né? No caso do setor aéreo, o que nós temos? Nós temos, no setor aéreo, a maior parte do fluxo de caixa, da entrada, né? A empresa recebe o seu dinheiro, as suas entradas, em parcelas. Ninguém paga uma passagem aérea, muito pouco das pessoas pagam uma passagem aérea à vista, né? Paga parcelado. Isso tem que ser considerado quando tu examina esses índices. Outra questão que tu tem que examinar quando tu... E aí eu coloquei para vocês naquele arquivo de Word, né? A empresa tem pouco controle, né, sobre o preço das tarifas, né? A empresa muitas vezes tem gastos imprevistos, né? Então tudo isso tem que ser considerado para avaliar se esse índice de liquidez ele é um índice adequado ou não. Depois aqui ainda tem medida de intervalo, né? Como é que eu calculo a medida de intervalo? É o ativo circulante, né, dividido pelos custos operacionais médios diários. Os custos operacionais médios diários, né, nada mais é do que o custo da mercadoria vendida, né, dividido pelo número de dias, né? Então, o que significa essa medida de intervalo, né? De que para atender, né, o pagamento dos custos operacionais da empresa, a empresa teria que ter um prazo de 336, 337 dias. Aí, a partir novamente dessa informação, vocês vão avaliar, né, se esse dado ele é bom ou não, né? Comparando primeiro com os dados que eu vou dar para vocês na planilha de Word, né? E mais do que isso, né? Analisando as características da empresa, né? O setor onde ela atua, né? E identificando potenciais situações onde essa medida pode ser pior, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, nessa medida de intervalo, vamos supor que a empresa esteja com custos operacionais elevados, né? Essa medida de intervalo vai ser menor, né? A razão vai ser menor, se os custos operacionais médios diários forem extremamente elevados. Então, teria que ver, né, se a empresa está trabalhando com uma gestão eficiente dos custos operacionais ou não, né, para cravar, né, para afirmar, né, se a empresa, se esse índice, né, se esse indicador se apresenta de forma saudável, de forma positiva para a empresa. Aí o mesmo vocês vão fazer para os outros índices, ó, índice de solvência de longo prazo. O professor fez todos eles para vocês. Aí o índice de endividamento total, tá? Então de cada aqui, ó, de cada real de ativo total, tá? Tu tem 43 centavos, né, de endividamento, né? Então, para cada real de direitos que tu tem no curto e no longo prazo, e aí vai todo o teu patrimônio, que é o ativo total, né? Vai o imobilizado, vai os recebíveis a curto prazo, vai os estoques, vai o caixa, né?
tudo que tu tem, né? De tudo que tu tem, para cada R$1 de tudo que tu tem 43 centavos de dívidas com terceiros. Aqui diminuiu, ó, caiu de 43 para 33 centavos. Depois aqui, ó, o índice de dívida em relação ao capital próprio, né? Em relação, vai fazer a dívida total em relação ao patrimônio líquido. Então, o que que tu tem? De cada R$1 que tu tem de dinheiro investido na empresa, de dinheiro no lado direito, né, que é o passivo total, né, de cada R$1, tu vai ter 57 centavos de dívida com terceiros. Aqui caiu bastante, ó, caiu para quase 31 centavos. Pô, vai fazer a mesma coisa, multiplicador do patrimônio líquido, que é o ativo total dividido pelo patrimônio líquido, mesma análise de endividamento de longo prazo, né? E por aí vai, ó. Aí vocês vão calculando os dados que vocês obtiverem. Bom, depois o professor ainda fez, calculou índice de lucratividade, ó, tá aqui, ó, onde é que tá os índices? Ah, não, lucratividade ainda não tive tempo de calcular. E aí vocês vão calcular também os índices de lucratividade, né? O que que seria? Gestão de risco, o professor fez, que é o 3, desculpe. Giro de estoque. O que significa o giro de estoque? É o CVM, né? O custo das mercadorias vendidas, né? CMV, desculpe, dividido por estoque, dá 3,291. Esse é o giro de estoque. Mas não, se eu dividir esse resultado, 365, por esse resultado, eu vou entender melhor. A empresa gera, em média, 110 dias para girar todo o seu estoque, né? Quase 111 dias para girar todo esse estoque. No caso de uma empresa aérea, né, o que seria o estoque de uma empresa aérea? Né? Não, é uma empresa de serviços, né? Não trabalha muito com bens físicos. Então, já dá para concluir que isso aqui é um dado bem ruim para a empresa, né? Um prazo médio de estoque desse nível, né? Porque não é uma empresa que produza bens tangíveis, né? Ela produz serviços. Depois, giro de contas a receber, né? Aí vai ter venda dividido por contas a receber, prazo médio de recebimento, ou seja, em média, essa empresa leva em torno de 81 dias para receber. Prazo médio de recebimento, para receber os seus valores, né, as suas receitas. Novamente, aqui essa informação é interessante, porque, puxa, um administrador tem que estar atento a esse dado, 81 dias, tá? E tem que comparar, por exemplo, com o prazo médio de pagamento dela. Puxa, imagina se ela recebe em média em 81 dias e tem que pagar em 50. Vai ter problema de fluxo de caixa, vai ter problema para a gestão do fluxo de caixa dela. E aí tem mais ali, giro do capital circulante líquido, né? Que é as vendas dividido pelo capital circulante líquido, o giro do ativo imobilizado, que é as vendas em relação ao imobilizado. Esse aqui também é legal, de dar uma olhada. Giro do ativo, 0,58. O que significa? É venda dividido pelo ativo. De cada R$1 de ativo imobilizado, é isso, de cada R$1 de ativo imobilizado, a empresa gera quase 59 centavos de venda. Tá? Não é ruim para uma empresa aérea, porque uma empresa aérea tem um imobilizado muito grande, né? Tem uma frota de aeronaves muito grande. Então, de cada R$1 do que ela tem de imobilizado, do que ela tem de valores contábeis no permanente, ela gera quase 60 centavos de vendas, né? De receita, né? De faturamento. Não é ruim esse dado, não. Esse dado é um dado interessante e é um indicador positivo. Depois aqui o giro do ativo total. O que é o giro do ativo total? É vendas dividido pelo ativo total. Então, novamente, que piorou um pouquinho, claro, porque além do imobilizado, além do imobilizado, eu considerei o
o ativo circulante. Então, de cada R$1 que a empresa tem no lado esquerdo, ou seja, no ativo total, ela gera de vendas quase 45 centavos. Também não é um dado ruim para uma empresa aérea. E aí vamos calcular, novamente, aqui eu não fiz, mas vocês podem fazer, né? A margem de lucro, né? O retorno sobre o ativo e o retorno sobre patrimônio líquido. Esse último aqui a gente não viu, vai deixar para a segunda área aqui. Ó. Mas é o mesmo, só que com outra forma. Mas usem a forma que o professor trabalhou em aula, né? Do ROI, né? Que é o retorno sobre patrimônio líquido. Peguem os dados do DRE, né? Principalmente aqui são dados do DRE e do balanço, e calculem. E por fim, o professor colocou para vocês dados no Word, né? Sobre o preço das ações dessa empresa no mercado. Tá? Então, por exemplo, que eu me lembre, eu tinha colocado alguns dados de que a empresa, o volume de ações que a empresa tinha no mercado era 50 milhões, e cada uma dessas ações estava sendo vendido na Bolsa, né? No mercado à vista da Bolsa, a R$80 o valor da ação. Com base nessas informações que o professor passou, vocês vão calcular o preço, por exemplo. Qual é o preço? R$80. Então, é 80, né, dividido por lucro por ação. Desculpe, aqui tem um erro. Dividido por lucro por ação. Como é que eu calculo o lucro por ação? Ah, eu vou lá no DRE, vejo o lucro. Onde é que está o DRE? Lucro líquido 1916,64. Só um pouquinho. 1916,64. Isso aqui, o lucro por ação, é dividido pelo volume de ações. O volume de ações, que o professor deu a informação, é 50 milhões. Então, voltamos aqui. Dividido por 50 milhões. Porque está tudo em milhões, eu só boto 50. Botou aqui, fecha aqui, ó, parênteses, pronto. Calculei. Ou seja, o índice preço-lucro é 2,08, 2,09. É bom ou ruim? A gente comentou na aula passada esse índice, né? Vai depender do setor, né? Vai depender das características da empresa, se a empresa é uma empresa mais nova ou não, né? Mas o que eu posso dizer, né? Que em 2, digamos assim, um pouquinho mais de 2 anos, né? O lucro da empresa corresponde ao preço da ação. É bom, né? Pouco tempo para tu chegar ao preço da ação. Imaginando que não tem inflação, né? Rapidamente tu recupera aí tu alcança o preço da ação, e ainda mais, né? Se a empresa estiver bem, vai vender essa ação e vai ganhar, além dessa razão, em 2 anos, vai ganhar vai recuperar o valor investido na ação. Então, esse cálculo eu quero, né? É importante esse índice preço-lucro interpretação. Esse aqui a gente também fez, né? Que é esse aqui não, peguem não, mas o índice preço-vendas, preços ação, vendas por ação. Esse aqui a gente também faz, ó, índice do valor de mercado dividido pelo valor contábil, que é o valor de mercado por ação dividido por valor contábil por ação. E o TOBI eu vou ver a aula que vem. Então anotem aí, ó, isso é importante, tá? O que vocês têm que calcular quando o professor passar segunda-feira o exercício para vocês? Nos indicadores de solvência, eu quero que vocês calculem todos os índices, tá? No de longo prazo, todos os índices, tá? Todos os índices também. No de gestão, também todos, para calcular todos e interpretar todos. No de lucratividade, aí não, calculem a margem de lucro, que é um indicador, o ROA e o ROI.
E, por fim, nos indicadores de valor de mercado, o mais importante aqui é o índice preço-lucro, o índice preço-vendas e o índice valor de mercado, valor aqui contábil, está errado, né? Valor contábil. E aí, né, examinando à luz do setor, que eu vou passar para vocês, das características do setor, vocês vão fazer uma pequena análise dos indicadores. Entendido? Perguntas? Oi, eu cheguei um pouco atrasada. Eu não sei se tu já chegou a fazer a tabela do balanço patrimonial unificado e aquelas do... Bom, tá, então vamos lá. Vamos por parte. Eu falei no início da aula, né, que eu não consegui fechar aqueles dois. Ontem passei quase, não digo, a tarde não foi tanto, mas pela manhã e uma parte da tarde eu fiquei tentando calcular, não consegui. Pedi uma ajuda de uma contadora, né? A contadora me disse que até poderia olhar para mim, ela acha que o problema é no DRE, né, mas não tem certeza, mas que ela só poderia ver isso durante a semana, que ela não teria, claro, não ia fazer isso no final de semana, né? Tem outros compromissos, tá? Aí eu achei melhor, Vitória, e já falei para os colegas, né? Já que o professor não conseguiu fechar, não é justo que eu cobre de vocês, né? Então, aquelas duas últimas planilhas eu não vou cobrar na prova. Tá. Agora, se alguém fechar, tá de pé, vale para o Paulo, vale para ti, vale para a Gene, vale para a Márcia, para a Silvia, para Elisandra, para a Cris, né? Para todos que estão aí na sala, né? E para todos que vão escutar a gravação, né? Tá de pé, né? Quem conseguir fechar e me passar, achar a solução, eu acho que o problema é na questão do DRE, mas não, infelizmente, não consegui fechar. Olha que o professor se arrebentou, voltou a colocar depreciação, leu de novo, buscou entender por que a depreciação tinha que ser colocada, mas não teve jeito. Cheguei a um valor próximo, mas não, fechar, eu não fechei mesmo. Respondido, Vitória? Tá. Entendi. Então, tu conseguiste agora, fechar ou não? Não, para mim, 4.924. Mas do fluxo de ativo. Mas eu vou continuar tentando. Até vou fazer o seguinte, faço uma proposta para vocês. Em vez de dar meio ponto, para quem conseguir fechar, eu dou 1 ponto, tá? Na prova. Além desse meio que vocês podem entregar o trabalho. É um incentivo para vocês. Eu vou continuar tentando. Se eu conseguir, ótimo, mas eu não, já definido aqui, eu não vou cobrar de vocês essas planilhas. Tá bem. Bom, mas então, a minha dúvida, ele tem no balanço patrimonial unificado, no combinado de tamanho e ano base comum. Eu não entendi o porquê. Eu sei que a gente tem que dividir os valores em porcentagem, né? Tá. Eu só não entendi. Para aí, então eu vou interromper e botar ele aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Interrompendo e vou apresentar o outro. Tá. É esse aqui que tu tá vendo? É isso aí, aham. Tá, qual é a dúvida que tu tem? Ali, ó, na G9. G9. Isso. E a sequência ali, né? De baixo. Eu sei que eu tenho que dividir o E9 pelo D9. Isso. Só que eu não entendo por que reduzir -1. Por que tirar -1? A questão é a seguinte: o que significa o E9 dividido aqui, né? É o E9 dividido pelo D9, né? Significa o quanto que cresceu. O quanto que cresceu, porque aqui tem esse, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem esse, é o caixa, tá? Então, caixa representava 6,20 em 2019 e 5,76, ou representou 5,76 em 2018. Aí, se dividir 6,2 por 5,6, vai dar 1,08, né? Bom, sim. Eu tiro 1 para ficar mais fácil de interpretar.
em tese, significa que o caixa cresceu 8%. Eu poderia fazer o seguinte, ó, que é uma interpretação mais fácil, ó. Vou fazer um cálculo aqui, ó. Aqui, ó. Que vai dar a mesmíssima coisa. Se eu dividir igual 2.500 dividido por 2.200. Opa, 2.500 dividido por 2.200. Não deu, não. Só um pouquinho. Então deu uma coisa errada aqui. 2.500 dividido por 2.200 é o F9, é 1,14. É 1,14. Tá bom. Tudo bem. É o contrário, professor, para fazer. Divide o 2.200 por 2.500. Vamos ver. 2.200 dividido por 2.500. Que ele vai crescer 8% aí. Aí não vai ficar 8, Paulo, me desculpe, vai ficar 88%. Vai ficar 12. Eu sei que tu tá tentando fazer. Tu fez o B9 dividido. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa 88%, tá? Eu posso botar mais vírgulas. Fechou direitinho. Significa que o caixa esse 88 que tu tá vendo aqui significa que o caixa de 2018 representava 88% do caixa de 2019. Não é a mesma coisa que esse 0,08. Isso aqui é 8%. 8% de uma razão entre, vamos ver direitinho aqui, E9 dividido por... E9 dividido por D9. Tá, agora eu entendi. Por que vai dar 8% aqui? Porque ele cresce 8%, né? Ele cresce 8% não em relação a ele mesmo. Ele cresce 8% em relação ao ativo total. Olha aqui, o ativo total é 100%, não é isso? Estão enxergando aqui. Ele cresce em relação a ele mesmo 12%, fique claro. Porque se eu fosse dividir aqui, ó, vou repetir, 88%, né? Se eu fosse dividir 2.500 dividido por 2.200 seria 13,64, tá? Ou seja, ele cresceria 13,64%. O caixa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que ele cresce 0,8 ou 8% em relação à sua participação no ativo total, porque eu estou fazendo uma razão de percentuais. Vou repetir. Esse dado aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu vou botar em rosa aqui, ó, significa que ele cresce em 8% na participação do ativo total. Ele não cresce 8% em relação a ele mesmo. Em relação a ele mesmo, 2.500 dividido por 2.200, ele vai crescer 13,64% caixa. O que eu quero dizer é que ele cresce 8% em relação à sua participação no ativo total. Significa esse aqui, ó. O que é esse aqui? Vamos ver. Esse aqui deve ser estoque, contas a receber. Então, as contas a receber crescem 5% na participação do total, 100%, do ativo total. Já aqui, ó, os estoques crescem 1% na participação do ativo total. E aí, por diante, aqui cresce 4%, né, na participação do ativo total, e esse aqui cai, ó, permanente, caiu menos de 1%, cai 1% na participação do ativo total de 2018 para 2019. Ficou mais claro, Vitória, ou não? Ficou, entendi, tá certo. Não é a razão simplesmente entre os dois aqui. É uma razão de percentuais, tá? Sim. Para ver quanto cresceu naqueles de um percentual para o outro. Vamos tentar ficar mais claro aqui. Olha aqui. Se eu somar aqui 5,76, 9,48, 7,85 vai dar 23,09. Se eu somar 6,20, 9,96, 7,94 vai dar 24,10.
Aqui era 76, aqui 75. Se eu somar 23 mais 76,91 vai dar 100%. Mesma coisa, 24,10 mais 75,90 vai dar 100%. Aqui não houve variação nenhuma. O que significa aqui? Ó? Significa, claro, cresceu. Né? O ativo total cresceu de 38,196 para 43,16. Tá? Cresceu. Mas eu considerei, mantive 100%. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, estou dizendo que de 2018 para 2019, né, a participação do caixa no ativo total cresceu 8%. Aqui cresceu 5%. O que eu posso ver com esse índice? Eu posso dizer o seguinte, puxa, quem mais cresceu, né, na participação, no tamanho, na representatividade, talvez seja essa a melhor expressão. Quem mais cresceu na representatividade do ativo total? O caixa cresceu muito, cresceu de 5,76 para 6,20. Cresceu muito. Olha, aumentou 0,5% de 5,76 para 6,20. Já as contas recebeu, cresceu, aumentou 0,5%, só que de uma base maior, de 9,48. Então, em termos de razão, a diferença vai ser maior. Um é 8%, o outro é 5%. Esse aqui tinha 7,85, cresceu para 7,94. Também de uma base maior que o caixa, que era 5,76. E a variação aqui ainda foi menor. Então, o crescimento, né? O crescimento na participação do ativo total é menor aqui, que no caso do estoque, de apenas 1%. Esse aqui também, né? Esse aqui é o imobilizado, não, o último aqui é o... não, esse aqui é a soma, né? 4%. 4% significa que... eu posso comparar esses dois aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Posso comparar esses dois. O 0,4 e o 0,1. O que eu estou dizendo aqui, ó? Os dois cresceram, ó. Se a gente for examinar, tanto instalações e equipamentos, quanto o ativo total, ó, o ativo total aumentou de 8.200 para 9.716. Instalações e equipamento aumentou de 29.376 para 30.600. Porém, como esse aqui, ó, como o circulante cresceu bem mais do que o permanente, o que aconteceu? Ele cresceu 4% na participação do ativo total. E o outro cresceu, mas em termos de representatividade no ativo total, ele caiu 1%. Entendeu, Vitória? Entendeu, Paulo? Entenderam os dois ou... Sim, não está claro? Entendi. É diferente daquilo que tu fez, Paulo, não é o 8%, né? Não, sim. Não, na verdade eu já tinha posto 8%. Esse comparativo eu já tinha posto para 8%, na verdade, a unidade dele, que aí já fechava direto. Em vez de botar 0,08, eu já passei para o percentual já, para quanto que ele impactava no 100%. Mas ficou realmente claro a explicação? Sim. Sim. Vitória? Ficou, aham. Demais colegas? Sim. Tá. Mais algum questionamento? Eu tinha uma dúvida na outra planilha lá, mas tranquilo também, se não der para voltar, não tem problema. Não, claro que dá. Eu tenho uma também. Vê a Vitória, vê se é nessa ainda aqui, professor. Mais alguém nessa planilha aqui para eu interromper ela? Não. Ali na aba, Não, só na outra. eu tenho uma dúvida na aba de caixa. Do quê? Eu tenho uma dúvida de fontes e usos de caixa. Tá, vamos lá. Tá. Nessa aí, eu uso todos os valores em módulo na coluna B. Sim. É todos positivos. Depois eu só... Sim, porque aqui, ó, fontes e entradas, claro. Eu acho que alguém tinha feito essa pergunta. Claro,
Tu vai usar tudo em módulo, porque aqui é tudo positivo, porque fontes é entrada, né? Tá? É dinheiro que entra no caixa, e usos é saídas. Então, tu vai usar tudo em módulo, porque tu vai fazer aqui a diferença. Tá. Entendido? Tenho dúvida. Entendido, uhum. Agora eu só tenho uma outra dúvida na parte 1. Então, posso interromper esse aqui? Sim, aham. Ok. Qual é a dúvida? A minha é ali no fluxo de caixa dos ativos consolidados. Fluxo de caixa operacional. Ali Então, é na próxima aba. então, ok, tá aqui. Vamos lá. Tá. Qual é a A dúvida? minha dúvida é sobre ali o investimento líquido em ativo permanente. Eu sei que o senhor já tinha explicado, mas para mim não ficou muito claro. Porque ali eu tinha feito o ativo de 2019, o permanente, menos o de 2018. Aí eu não sei, eu não consegui encontrar esse valor de 5.032. Ah, tá. Entendido. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Ó? Vou tentar te explicar. Onde é que está o permanente? É a diferença aqui, ó. Tá? O permanente, tu fizesse isso aqui, né? É esse igual a esse menos esse. Não é isso? Isso, foi isso que eu fiz. E colocaste o valor. Só que o valor que está ali é esse. Mais esse. Fecha ou não fecha? A fecha foi incluída a depreciação, então. Por que eu vou incluir a Tá. depreciação? Por que eu vou incluir... Onde é que está aqui? Por que eu vou incluir a depreciação? Porque é o seguinte, ó, a depreciação, contabilmente, significa uma perda do valor, né, dos ativos, dos imobilizados que a empresa tem. Se eu considerar só esse valor que tu colocou aqui, 1.224, eu não estou considerando que a empresa... Eu estou considerando que a empresa investiu 1.000... Vamos supor, tá? Vou te dar um exemplo, tá? A empresa tem um caminhão no valor de 100 mil reais, tá? Esse caminhão deprecia em 10 anos de forma linear, tá? Aí é o seguinte, se a empresa não fizer nenhum tipo de investimento, né, a depreciação vai ser 10 mil, concorda? Tá. E o imobilizado dela vai cair de 100 mil para 90 mil. Tá, descontando então esse Sim, valor porque de perdeu valor, concorda? Sim, entendi. Agora vamos supor que a empresa mantenha esse caminhão e compre mais 2. Tá? Mantenha esse caminhão e compre mais 2. Ela não vai ter uma variação de 300 mil, digamos assim, de 190 mil. Ela vai ter uma variação, ela vai ter um crescimento de 200 mil, porque... então, vou tentar ser mais claro. Puxa, acho que não... Assim, ó, o que acontece é o seguinte, além dessa variação, né, então a empresa tinha... a empresa tinha 100 mil. Passou um ano, a empresa comprou mais 2 caminhões do mesmo valor, subiu para 300 mil. A variação do patrimônio líquido seria de 100 para 300, seria 200 mil a mais. Só que aquele caminhão que ela tinha perdeu valor, concorda? Sim. Então a variação do imobilizado dela não é 200 mil. A variação do imobilizado dela é 190 mil.
Ah, entendi. Entendeu mesmo? Entendi mesmo. Uhum. Obrigada. Não, tudo bem. Mais perguntas? Oi, eu tenho outra. Fala. Ali, no fluxo de caixa dos ativos, no fluxo de caixa do FCA consolidado. É na outra. Na real, olha só, pode ser tanto nessa quanto na outra. A minha dúvida é, por exemplo, fluxo de caixa dos ativos. Eu tenho que somar o fluxo de caixa operacional menos o investimento líquido em ativo permanente. E daí agora é minha dúvida. A variação do capital de giro líquido, o resultado que dá é negativo. Só que eu sei que negativo com negativo vira Dá soma. positivo. Aí, isso. Daí, então, eu sempre, nesses fluxos aí, eu não vou usar nada em módulo. É sempre o valor que Não, dá do esse não, resultado. né? Esse não, porque esse aí o resultado não, isso é outra coisa, isso não é entrada e saída de caixa, né? Isso é o fluxo de operacional, é o fluxo, né? A variação do imobilizado, né? O investimento líquido em ativo permanente e a variação do capital de giro líquido. Aí tu não vai usar módulo. Tá. Ok? Era Não. isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho nos índices, nos indicadores financeiros ali, professor, que tem dois que para mim não fechou com o que o senhor fez. Ah, eu fiz rápido, talvez eu tenha errado. Vamos ver qual é o que tu. É o índice de caixa Esse aqui? de 2.200 dividido. 2019, ele, que eu achei 0,498. O que é o F8? Talvez eu tenha errado aqui. F8. Vamos ver. F8. F8 tá aqui. Ah, eu botei F8? Não, não, o índice caixa, que é? É o caixa por passivo circulante, tá certo, ó. Caixa não é 2.200 em 2019? Caixa 2.500 em 2019. Tá aqui o erro. Tá, então aqui. 2.500. Tá, 2.500 dividido por F8. Fechou? Ó. Isso aí. Tá. E o Aí, outro valeu. aí é na média do intervalo Tá, o que houve aqui? dos dias ali, para mim dá 597,027. Média de intervalo. C8. C8, o que é o C8? É o ativo circulante. C8 circulante, tá certo. Dividido por G29. 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 Que é o custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida. 10.532, é isso? 10.532, dividido por 365, não é isso? Não, mas não é pelo que eu tinha visto da fórmula, não é o CMV menos os dividendos, menos os juros, dividido por 365? Medida de intervalo? Tem que olhar aqui, peraí. Custos operacionais médios. É que o custo operacional médio é CMV menos dividendo menos juros. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Custos operacionais médios, tá? Os custos totais anuais, excluindo a depreciação, que é o, né, que é o CMV, né? Dividido por 365. Aí tu vai dividir, então tu vai dividir o custo, o CMV por 365. Não foi isso que eu fiz na planilha? E daí esse resultado eu vou dividir pelo ativo circulante. Acho que eu fiz certo. Opa. O que eu fiz aqui? Eu não fiz dividir.
A sua G21. planilha aí tá certo, que eu acho que eu olhei no livro que o custo operacional médio diário era CMV menos dividendo menos juros. Só se eu olhei errado no livro. Não, Agora eu não estou com o dividendos livro. não. Dividendos Dividendo não. não, desculpe. Não é dividendos, é depreciação, desculpe. Custos totais anuais, excluindo a depreciação e os juros. Ah, tá. Tem que diminuir. Tá, o professor errou mesmo aqui. Tá certo, esqueci. Tá certo. Para aí. Tu tem que tirar aqui dividendos. Então é G29. Dividendo não, é depreciação. Desculpe. Eu que estava falando errado. Depreciação e juros. Tá. Então Isso. é 3 menos. Tá, vamos lá. Então aqui vamos arrumar. Que menos 3. Me ajuda aí, qual é o valor da depreciação? 3.808. E os juros é 7.784. Menos 784. Tá certo. Correto. Observação. Vamos ver se fechou. Não, tem uma coisa errada na forma. Ok, só um pouquinho. Então, G29 menos... Então, tem que ter duas casinhas aqui. Opa. Fechou, Paulo? Isso aí, fechou agora. Isso. Professor, em relação aos índices, né? Eu tinha arredondado, por exemplo, o índice de caixa, eu coloquei 0,50. Pode ou tem que fazer 3 casas? Vamos padronizar para todo mundo ficar parecido. 3 casas, tá? Ok. Vai haver alguma correção do outro exercício de perguntas? Podemos dar uma olhadinha. Boa. Para aí, deixa eu ver se eu acho. Eu tenho que achar ele. Podemos dar uma olhada. A aula que era para ser meia hora já tem 1 hora. Mas isso aí não tem problema. Vocês estão interessados, isso que importa. Vamos ver se eu acho. Exemplo de questões para prova 2. Ver se eu acho aqui a prova. Tá. Eu acho que foi. Vamos ver aqui se é essa aqui. Me ajudem para ver se vou compartilhar com vocês. Interromper compartilhamento. Uma janela. É essa aqui que eu passei para vocês? Hein? Sim, foi. É uma prova que eu fiz em 2019, né? Sim, é essa. Que eu fiz. Tu fez. Então, tu pode começar a ler aí, Paulo. Vai lá, toca a vida. Tu tem a prova na mão. Essa prova foi... Não tenho ela, ficou com o senhor, não cheguei a pegar ela de volta. Essa eu achei muito sacanagem, assim, que, pô, todas as questões, todas as letras têm uma resposta possível, né? Eu achei, isso é pra louco, né? Entre aspas. Então vamos lá. Também achei isso. Tu não tem nem como tu chutar, porque todas as respostas tinham uma alternativa. Né? Só diminui a probabilidade de acertar, né? 1 em 8, não é 1 em 5. Antes era 1 em 20, né? uma em 4. Era 1 em 5. Agora 20% 1 em 8. de chance. Então, 1 em 5 dá 20% de chance. 1 em 8 dá, acho que 16. 15 alguma coisa. 15 alguma coisa. Vai lá. A expressão do capital de giro refere-se aos ativos e a curto prazo da empresa, tais como estoque, e aos passivos de curto prazo, tais como pagamentos de fornecedores. Verdadeiro ou falso? Eu não estou com gabarito aqui, deixa eu... O que vocês acham? Quem que respondeu essa? Ninguém respondeu? Verdadeiro. Mais alguém colocou verdadeiro? Verdadeiro, né, pessoal? Eu coloquei uma indagação ali. Eu tinha colocado uma indagação. Não, é verdadeiro, tá? Mas é isso.
Aqui teria que abrir, eu vou ver se eu consigo abrir, ó. Abrir o livro, né? E confirmar, mas é verdadeiro isso aqui. Onde é que está o livro aqui? Livro. Classificar por tamanho. Professor, não seria só para passivo circulante? É isso que eu estou na dúvida, por isso que eu quero abrir aqui. Porque diz assim, ó. A principal preocupação é a capacidade de empresa são particularmente interessantes para criadores. Diz uma parte ali que é só para passivo circulante. Peraí. Essa eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida também. Qual é a página que tu tá? 61. É que eu não sei qual é a sua edição, a minha é a 9ª. Não, tudo Mas, bem. professor, o capital de giro não é o capital circulante líquido? Aí os dois, tanto no ativo e no passivo, eles ficam no circulante. Eu interpretei assim, porque eu botei verdadeiro. Calma, vamos ver aqui. Vamos pegar o amansa burro aqui. O amansa burro vai nos dizer. Aí eu abri Amansa burro é o quê? O livro? Consegui abrir meu gabarito aqui, eu botei errado. Eu botei que tá certo a 2 e a 3 só. Para aí. Calma lá. Já matou a questão. É ativo circulante só. Não entra passivo circulante. Não. Capital de giro é o dinheiro que tu tem disponível para as operações continuadas, né? É o montante de liquidez que tu tem. Então tá errado. Viu como é bom a gente revisar? Tá errado. Alternativa 1. Continua, Paulo. Um índice de liquidez corrente menor que 1 significa que o capital de giro líquido, ativo circulante, menos passivo circulante, seria negativo. Verdadeiro. Verdadeiro. Alguma dúvida quanto a essa? Não, essa ok. Tá, próximo. No curto prazo, caso a empresa tenha obtido recursos por meio de empréstimos a longo prazo, o índice de liquidez corrente aumentará, pois tal operação aumenta o saldo de caixa e não afeta o passivo circulante. Verdadeiro. E aí? Verdadeiro, claro. Ó, no curto prazo, tá? Caso a empresa tenha obtido recursos por meio de empréstimos a longo prazo, o índice de liquidez corrente aumentará. Por quê? Porque vai entrar dinheiro no circulante, no ativo circulante, e não vai aumentar o passivo circulante, ou seja, a razão vai aumentar. Não é isso, Paulo? Então, a operação aumentará o saldo de caixa e não afeta o passivo circulante. Claro, isso no curto prazo. Depois, com o tempo, né, tu vai ter que pagar esse empréstimo de longo prazo. Mas no curto prazo, o efeito é esse, né? Ou seja, se tu tomou dívida de longo prazo, isso vai representar uma entrada no caixa e não vai representar um acréscimo no passivo circulante. Ok? Entendido ou não? Silvia, entendeu? Sim, entendi. Claro? Questão 2, Paulo, vamos lá. Com relação ao problema de agency e o controle da sociedade por ações, podemos afirmar que a possibilidade de haver conflito de interesse entre os proprietários e os administradores de empresa gera o problema de agency. É a agente principal, né? Isso aí. Verdadeiro, né? Isso. Verdadeiro. O problema de agency ocorre porque as decisões dos administradores estão baseadas exclusivamente no interesse de que as ações da empresa que ele administra se valorizem no mercado. Bem pelo contrário, né? Essa é falso. Não. Ele está preocupado com questões do emprego dele, do crescimento da empresa, e não necessariamente da valorização das ações. Vai. Remuneração mais elevadas, promoções e opções para comprar ações da empresa a preço fixo são incentivos ofertados pelos acionistas para que as ações e decisões dos administradores estejam em convergência com o interesse dos acionistas. Também é falso. Onde é que está o erro? É que a oferta é para
a primeira remuneração elevada não tem nada a ver com o que os acionistas querem, né? Eles querem saber da rentabilidade das ações deles, né? Então isso não vai contra a rentabilidade. Sim, mas olha aqui, ó, os acionistas querem o quê? Os acionistas querem que os administradores trabalhem no interesse deles. Concordam ou não? Sim. E não Sim. É o conflito do agência, isso, né? Então tá. Então o acionista é o principal, o administrador é o agente. O que faz o principal? O principal cria incentivos, cria mecanismos para que o agente trabalhe no seu interesse, no seu desejo, no seu planejamento. Ou seja, o que o acionista quer? Valorizar as ações, porque isso ele ganha mais. Então, remunerações mais elevadas, promoções e opções para comprar ações da empresa a preço fixo pode ser incentivos ofertados pelos acionistas para que as ações e decisões, né, estejam conversando. Eu não vejo erro nenhum aqui, Paulo. Onde é que tu achou erro? Eu também tinha colocado como verdadeiro em relação a isso. Aqui não diz pode ser incentivos, dizem que são incentivos. Eu acho que são incentivos, sim. Eu acho que sim. Até eu vou conferir aqui no livro, mas não... Acho que não tem erro aqui. Peraí. Onde é que tu achou erro, Paulo? Não, na verdade, eu achei que eles não ia de acordo com o que os acionistas queriam, mas relendo agora, parece que tá de acordo. Entendeu? Não tem nada de errado nessa questão. Aqui, eu vou procurar aqui no livro para confirmar. Para não ter erro. Isso é capítulo 1 e 2, eu acho. Não, tá certo, é isso aí. A resposta do professor está correta. Próximo. Sobre o fluxo de recursos entre as empresas e o mercado financeiro. Muitas empresas emitem títulos para aumentar a disponibilidade de caixa e distribuir dividendos para os credores. E aí? Verdadeiro, né? Eu botei verdadeiro. Verdadeiro, claro. Muitas empresas emitem título, né, para receber caixa, né? Agora, distribuir dividendos. Para que tu vai distribuir dividendos com o dividendos? Ele é gerado a partir do lucro da empresa, não necessariamente da emissão de títulos. A primeira parte, sim, mas a segunda, por que tu vai emitir títulos, debêntures, por exemplo, para distribuir dividendos? O que é a distribuição de dividendos? É o lucro, é a parcela do lucro líquido que segundo o estatuto, segundo o conselho lá de gestão da empresa, é definido para remunerar os acionistas. Aqui não está correto, não. A emissão de títulos não necessariamente é para distribuir dividendos, não. E não necessariamente ou não? Porque aqui fala para aumentar a disponibilidade de caixa. Perfeito, aí tá certo. Essa parte para tá os credores. Certo. Essa parte aqui, ok. Tá? O problema é essa parte. Distribuir aqui, dividendos para os credores. Pois é, a distribuição de dividendos que não tem, não vai emitir títulos para distribuir. Para que o governo, o setor público emite títulos? Para obter recursos junto à sociedade. Por que uma empresa emite debêntures? Para aumentar a disponibilidade de caixa, aumentar o capital de giro dela, os recursos que ela tem para investimentos, para pagamentos, né, de curto e longo prazo. Então, não. Essa segunda parte que está errada. O certo seria se fosse para pagamento, para pagar os credores, por exemplo, aí estaria certo. E para pagar credores, sim. Agora sim. Não distribuir dividendos para... Aliás, credores não recebem, mais errado ainda. Agora está vendo, credores não são acionistas, né? Então, seria distribuir dividendo para acionistas. Credores é
fornecedor, isso está totalmente errado isso aqui. Sim, eu pensei nisso, professor, mas como teve um exercício uma vez que dizia credores e, entre parênteses, acionistas, um exercício anterior... Mas o livro fala, o livro separa, inclusive, tudo que é terceiro, o livro define como credor. Tudo, e ele identifica, né, credor e assim, tanto é que a gente viu ali nas planilhas que a gente trabalhou, né, que tem o fluxo de caixa dos credores e fluxo de caixa dos acionistas. Nesse caso, né, subentende-se que é credor, né? Não, seria pagar credor, está errado isso aqui. Próximo. Paulo. Achei que estava aberto, desculpa. Sobre os ativos a curto e longo prazo de uma empresa geram caixa para a empresa. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque é uso de caixa. Não é isso. Aqui, ó, é só o de longo prazo que gera caixa. Os ativos de curto prazo são ativos de liquidez. Tu não vai gerar receita com ativo de curto prazo. Só vai gerar receita com ativo de longo prazo. Porque é no longo prazo que tu vai investir em máquinas, equipamentos, em logística. E é aí que tu vai gerar caixa para a empresa. Ah, não, mas para aí, contas a receber. Não, tá, desculpe. Aqui tem o curto prazo, né? Tu tem estoques, né? Que gera caixa. Tu tem contas a receber que gera caixa. E longo prazo, né? Também. É que aqui tem uma pegadinha, ó. O a curto prazo, sem dúvida, gera caixa, tá? Ele vai se transformar em caixa. No longo prazo, eu posso interpretar da seguinte forma, tá? Eu só vou ter caixa, eu só vou ter receita, só vou ter venda se eu investir no mobilizado. Vamos supor, eu sou uma empresa de... sei lá, eu tenho uma empresa de serviços, de transporte de cargas. Eu tenho que investir em caminhões, investir em imobilizado para gerar receita, né? Para gerar entradas de caixa. Pensando dessa forma, eu diria que está certo aqui. Os ativos a curto e longo prazo uma empresa geram caixa. Não, está certo. Sem dúvida que está certo os dois. Tem que pensar bastante na questão, porque são questões bem detalhadas, né, que exigem uma interpretação do resultado. Tá certo. Alguém quer contrapor a visão do professor? Não, professor, só queria saber se a interpretação está correta. No caso, assim, ó, quando se faz uma compra assim, que tu acaba parcelando, mesmo que seja a longo prazo, conforme vão entrando as prestações, vai, né, entrando o dinheiro para a empresa, para aquele local onde eu comprei alguma mercadoria. Aí gera caixa, isso. Aí eu contas a receber, né? Isso. Aí mas isso é curto prazo. E o longo prazo é o seguinte: a empresa investe em caminhões, né, que a gente está falando, ou investe em aeronaves. Né? É esse investimento no imobilizado que vai aumentar as vendas da empresa, vai aumentar o serviço da empresa e, por consequência, vai aumentar, né, a entrada de caixa. Eu acho que é uma questão realmente de interpretação, né? Porque eu posso entender que está falando que a curto prazo a gente sabe que gera, né? Menos de enfim, a longo prazo a gente sabe que gera, né? No decorrer do tempo, mas eu fixei muito de que há um uso de caixa, né? Então, não sei, fiquei nessa dúvida. Realmente, essa é uma questão de interpretação, né? Mas essa interpretação que a gente fez, né? Ela tá bem lógica e correta. Tá, vamos lá, próximo.
Após o pagamento de impostos, uma parte do lucro é reinvestida na empresa e o restante volta aos mercados financeiros, com o pagamento a credores e acionistas. Eu considero verdadeiro. Verdadeiro, claro. É isso aí mesmo. É bem isso. Né? Para que serve o lucro das empresas? É para isso. Tem certíssimo. Tem nada. Então ficou 2 e 3, é isso? É. Algum questionamento contra essa? Não? Então toca a ficha, Paulo. Tá com o microfone desligado. Sobre as medidas de solvência, responda. A cobertura de juros é um indicador mais preciso que a cobertura de caixa, como medida do caixa disponível para pagamento de juros, pois desconsidera despesas não monetárias. E aí? Verdadeiro. Cobertura de juros. O que é cobertura de juros? Vamos ver. Cobertura de juros é um indicador. Cobertura de juros é um indicador de gestão, né? Para aí, vamos ver como é que a gente calcula a cobertura de juros. Tá, o índice de cobertura de juros é o LAGIR dividido pelos juros. O índice de cobertura de caixa é o LAGIR mais depreciação dividido por juros. Claro, então o índice de cobertura de juros está mais correto, né, do que o índice de cobertura de caixa, porque nessa razão do índice de cobertura de caixa, eu considero a depreciação que não é uma saída financeira. Então, ele até diz ali, pois desconsidera despesas não monetárias. Que no caso, a depreciação é uma despesa não monetária. Perfeito, certo aqui. Próximo. Os indicadores de solvência têm a função de analisar a capacidade da empresa de saldar os seus compromissos no curto e no longo prazo. Verdadeiro. Perfeito, tem. Os índices de liquidez são particularmente interessantes para credores de curto e longo prazo. Opa, se é liquidez... Eu botei falso. É falso, né? É só curto prazo. Tá? E era isso. Terminou? Aham. Só isso eu dei de questão? Sim. Então tá. Mas deu isso de questão. Mais as planilhas, mais os indicadores. Nossa. Poucas questões, mas muitas alternativas. Mas entenderam como é que é a prova? Sim, é É nessa toada. Nessa linha. Uhum. É nessa toada aí. Tá? Não é difícil. Deixem preparadinho, né? Façam uma revisão da leitura, né? Não vai sair do que o professor cobrou em aula, né? E daquilo que eu falei para vocês, como seria Só que na pergunta 2, que eu não anotei, aqui é a primeira, a segunda e a terceira que estão corretas? Dá uma olhadinha depois na gravação, agora eu fechei. Alguns dos colegas têm ali? Alguém tem aí? Alguém anotou? É aí. Alternativa E, Equador. Ok, obrigada. Então tá, agradeço a atenção de vocês, vou ligar meu rádio aí para ver quem é que ganhou as eleições agora. Eita, obrigada, professor, pela disponibilidade. Obrigado, professor, boa tarde aos colegas. Nada, parabéns aí para vocês aí, um domingo à tarde, calorento desses aí, né? Ninguém quer passar 2000 e outro ano. Que eu passei a manhã inteira fazendo esse... Tá bom, obrigada, tchau. Tchau. Obrigada, prof. Tchau. Tchau.